Apostasia nos últimos tempos. A palavra de Deus diz assim: Ora, o Espírito afirma expressadamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Irmãos, talvez todos vocês tenham passado por uma experiência de comprar um presente para uma criança pequenininha, de 1 ano ou menos, e gastou aquele dinheiro para comprar aquele presente, né, que você achou que ia surpreendê-la. E você entrega o presente para aquela criança rasga a embalagem, abre, retira o presente e brinca com a caixa. E aí você fica frustrado, por quê? Porque você escolheu aquele presente, você falou, não, esse presente combina com aquela criança, mas o que mais chamou a atenção dela foi a embalagem, a caixa. Provavelmente todos nós fizemos isso, ou com um filho, com algum conhecido nosso. E nessa noite, a passagem de Paulo nos adverte que Satanás, ele quer que brinquemos com a embalagem. A embalagem, ao invés de desfrutar dos dons que Deus nos deu. E muitos caíram nessa cilada. Muitos. Nós vamos ver um pouquinho da apostasia nessa noite e algumas coisas, vamos desmistificar um pouquinho esse texto. Curve sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Bom Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos que Teu Santo Espírito, ó Pai, ilumine o pregador, ó Deus, para que ele possa ser portador da Tua mensagem, Senhor, e abra os corações daqueles que estão ouvindo, ó Pai, tantos daqui, aqueles que estão ouvindo pela internet, que Teu Santo Espírito alcance e que o Senhor faça frutificar, ó Pai, a verdade nos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo, mais uma vez, orienta Timóteo. Timóteo, um jovem pastor na cidade de Éfeso. Paulo pediu para que ele ficasse lá por mais um tempo, porque ele estava tendo problemas de falsos mestres naquele lugar. E Paulo, mais uma vez, está. E Paulo mencionou esses falsos mestres no capítulo 1, versículos 20. Himeneu e Alexandre, nós já vimos isso. Então, esses caras estavam o quê? Estavam ensinando falsas doutrinas, estavam ensinando algo que não era bíblico naquela igreja. E ele orienta, mais uma vez. Ele estava se ocupando com fábulas, genealogias, promovendo discussões. E Himeneu e Alexandre foram esses dois mencionados aqui, mas devia ter muito mais. E essas pessoas estavam indo além da Bíblia, né? Estavam distraindo pessoas do Evangelho, com todos os tipos de coisas, sem sentido. E esses falsos mestres estavam proibindo certas práticas que, para eles, pareciam muito piedosos em fazer isso, né? Nos últimos dias, né, o texto nosso diz aqui, nos últimos dias, ou últimos tempos, haverão apóstatas, né? Alguns apostatarão da fé. Então, o que caracteriza os últimos dias, né? Os últimos tempos é o período que é marcado pela primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então, esse é o período dos últimos dias. Não é somente o fim dos tempos que todos estão imaginando, a proximidade do Apocalipse. Os últimos tempos contempla todo esse espaço entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, é esse o período que contempla os últimos tempos, os últimos dias, os dias finais, tá? E iminente a volta de Cristo, né? Muitos tentam adivinhar, né? A volta de Cristo está perto. Não, a volta de Cristo está perto desde quando ele subiu aos céus. Tanto que muitas cartas alguns irmãos lá em Tessalônica queriam deixar de trabalhar, porque eles falaram, não, o nosso Senhor já está vindo, vamos parar. Então, nós não sabemos o dia e a hora, então nós temos que vigiar enquanto isso.
Tá? Estamos vivendo, então, os últimos dias, assim como Paulo e Timóteo viveram. Quando ele descreve apóstatas, sempre houve apostasia, desde aquele primeiro século, já havia os apóstatas. E não é diferente, nos dias de hoje há apostasia também, há aqueles que estão se afastando da fé, há aqueles que estão deixando a fé cristã, a verdade. Então ele descreve esses apóstatas presentes nos últimos tempos, que contempla então da primeira vinda até a segunda vinda. Ele está dizendo que sempre essas pessoas estarão presentes na igreja, até que Cristo retorne. E como eu disse, ele mencionou Himeneu e Alexandre. Ele diz que alguns apostatarão da fé, por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Olha que interessante. Irmãos, nós não podemos dizer que não há forças demoníacas agindo. Só que você não vai escutar o demônio soprando no seu ouvido como um desenho animado, como um filme, como alguma coisa assim. Então eles vão utilizar homens para nos desviar da fé. Eles vão, através de homens, vão ensinar falsos ensinos, falsas doutrinas, e você vai ouvindo aquilo como se fosse verdade, vai aceitando e vai se desviando da verdade. Tá? E não podemos negar que há forças demoníacas interagindo. Né? Eles não estão aqui, os espíritos malignos, somente para destruir casamento, para que você não arrume emprego, que você seja desempregado, não. Principalmente o objetivo é o quê? A sua fé, a sua salvação, para que ele alcance isso. E parece que está tendo um êxito em alguns lugares. C.S. Lewis, num dos seus livros, ele imagina como seria a conversa dos demônios, enquanto tentam desviar os cristãos. Satanás vai tentar o tempo todo distrair-nos da verdade. Nós cantamos aqui um corinho, né? Nós temos a verdade, a verdade. A verdade é a tua palavra. Se a verdade é a palavra de Deus, então tem que ter um motivo. Se não há verdade, não há do que se apostatar. Mas há a verdade. Uma das maneiras de fazer isso, então, é usando pessoas. E esses demônios vão contar mentira, vão enganar, desviando da nossa fé. Paulo descreve essas pessoas como hipócritas, mentirosas, de consciências cauterizadas. O que é hipócrita? Né? Hipócrita a gente lembra o quê? Do grego, do teatro. Hipócrita era aquele que, mesmo encenando uma peça de teatro, ele se utilizava de uma máscara. E por mais que ele estivesse, se a máscara fosse uma máscara de sorriso, por mais que ele tivesse todo choroso, todo ruim, num dia mau por dentro, aquela máscara representaria ele sorrindo, e ninguém veria o rosto por trás daquilo. Hipócrita, então, vem do grego, vem do teatro, vem dessa encenação, vem de parecer ser o que não é. Isso que nós temos aí a palavra hipócrita, então. Porque pareciam piedosos quando na verdade não eram. Então muitos vão parecer piedosos, vão estar à frente das igrejas, à frente do ensino, à frente de muitos lugares ensinando a palavra de Deus ou não, né? Porque se ele estivesse ensinando a palavra de Deus, a gente ia conhecer a verdade. Mas eles vão estar falsamente se fingindo ser alguém que não são, com ar de piedade, mas desviando-nos da fé. Então Paulo o que aconteceu na época de Paulo está acontecendo nos nossos dias. Quem aqui não conhece pessoas que já vieram aqui na frente, professaram a sua fé, parecia ser um exemplo de pessoa, parecia ser uma pessoa maravilhosa, aí você pergunta para ele, meu irmão, o que aconteceu? Não estou indo em lugar nenhum mais, não sei, perdi minha fé, não sei. Não tem outro nome, isso aí é uma hipocrisia. Hipócritas. Hipócritas, pessoas que se desviaram da fé, pessoas que tinham cargos de liderança, que lideravam o povo de Deus, se fingiam de piedosos, mas não eram. Esses são os hipócritas. E aconteceu nos dias de Paulo e acontece nos nossos dias. Tinham suas mentes cauterizadas. Vocês sabem o que é cauterizar, né? Todos sabem. Queimar. Imagina, antigamente, para você curar uma ferida, nós não tínhamos os recursos médicos que nós temos hoje. As pessoas pegavam um pedaço de ferro quente
ia naquela ferida e queimava aquela ferida, a ponto dela ficar o quê? Morta, de você perder a sensibilidade. E aqui Paulo está dizendo que essas pessoas tinham suas mentes cauterizadas. Suas mentes estavam cegas, mortas. Foram cauterizadas. Paulo descreve essas pessoas como hipócritas de mentes cauterizadas. Isso acaba manifestando o que em seus ensinamentos. Mas nessa altura já é tarde demais, porque nisso eles influenciaram um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que, se a pessoa montar uma igreja, vai um monte com ele. Então, um outro exemplo de cauterizado é quando você faz a marcação num animal, num cavalo, num boi, você queima ele com ferro quente, você cauteriza aquela parte. Tá? Ela perde, então, a sensibilidade. Satanás declarou essas pessoas como sendo seus, e agora, às vezes, involuntariamente, os servem em vez de servir o Senhor. Paulo também descreve quem? Esses tais mestres como mentirosos. Isso não é fácil, né? Não é difícil de entender. Dada a nossa descrição de hipocrisia, para manter suas posições de liderança, o que eles vão fazer? Eles vão... liderança e influência, né? São pessoas geralmente que têm posições de liderança, de influência. Eles vão mentir nas suas crenças com aparência de piedosos. Vão parecer piedosos. Vão vir aqui na frente, vão ensinar algo que não é verdade. Por quê? Porque ele não vive aquilo que ele está ensinando. E se você investigar, você vai descobrir. Que fé é essa que eles apostataram? Então, para apostatar de uma fé é algo necessário. É necessário que exista o quê? Uma verdade. Não há do que se apostatar se não existe verdade. Se não há verdade, não há apostasia. Não existe apostasia, porque senão não faz sentido. Qual é a fé que eles apostataram? Nós lemos 15 dias atrás, no capítulo anterior, versículo 16, que diz assim: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus Cristo encarnado, morto, ressurreto. Uma confissão de fé nós temos aqui. O primeiro, acho que um dos primeiros credos que nós tivemos é esse. Uma síntese da fé cristã. Nós estamos falando aproximadamente o ano 60 depois de Cristo. E aqui nós já temos uma definição clara da fé. E disso aqui que as pessoas se desviaram. Quando? Onde o principal ensinamento é o quê? A encarnação de Cristo. Quem é que não acredita na encarnação? Os gnósticos. Os mestres eram judaizantes gnósticos. Negavam a encarnação de Cristo, negavam sua morte, sua ressurreição pelos nossos pecados, a salvação mediante a fé, sem obras ou qualquer outra coisa. Isso que havia sido anunciado a eles. E era isso que eles estavam negando. Você negar a encarnação de Cristo, você está negando toda a sua fé. Está negando tudo. E era disso que os apóstolos estavam o quê? Se desviando. A verdade é essa, que tanto Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, seja maldito. Isso mostra que no primeiro século, então, o que nós temos é o quê? É que o evangelho já tinha uma base bem definida do que era, a ponto de dizer quem era um falso mestre, um falso profeta e quem não era. Isso é importante por quê? Porque tem pessoas que dizem o quê? Que Deus continuou a revelar essas verdades. Que Deus não parou de revelar as verdades. E diante disso nós temos o quê? Seitas, heresias, tá? Algumas bíblias que estão longe da verdade bíblica. Por quê? Porque se você acredita que Deus continuou a revelar a verdade, você vai estar aguardando a novidade que Ele vai trazer para você. E, por exemplo, a Igreja Católica Romana, que acredita na continuação da revelação através dos sucessores dos apóstolos. Todas essas doutrinas da Igreja Católica, como com referentes a Maria, mediação dos santos, purgatório, entre outras elas, surgiram da
dessa crença de que eles acreditavam na continuação das verdades reveladas. Nasceram exatamente dessa convicção da Igreja Católica de que Deus não parou aqui no primeiro século, mas Deus continuou a revelar essas verdades. E por que eu estou falando isso? Porque todo mundo fala, nossa, pastor, nós somos muito parecidos com os católicos, né? A gente batiza criança, a gente faz isso, faz aquilo. Essa é uma das principais e grandes diferenças que nós temos dos católicos romanos. Então é fundamental que a gente entenda da nossa fé para que a gente possa defender a nossa fé, falar, né? E aqui é a nossa principal diferença. Para nós, os protestantes reformados, né, e os católicos, é o ponto principal da nossa diferença. Por quê? Porque nós acreditamos somente no lema, num dos principais temas da reforma. Qual que é? Sola Scriptura. Somente as Escrituras. E esses dias eu estava conversando com um amigo, ele foi assistir uma palestra de um pessoal católico e tal, e de repente o palestrante no final falou assim, rapaz, tem muito cristão, gente boa, muito protestante bom, uma pena que para eles é só a Bíblia. Graças a Deus que nós somos só a Bíblia. Graças a Deus. É o lema, o tema principal da reforma, sola Scriptura. O que Deus tinha para nos dizer está na palavra dele, está revelado. Basta estudá-la, basta aplicá-la, basta ensiná-la. Se não tivermos verdade, a apostasia não faz sentido, não pode existir. Paulo está orientando a Timóteo a combater esses ensinos. Quais ensinos são esses? Agora Paulo fala especificamente sobre os ensinos. Versículos 3. A partir do versículo 3. Que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Os gnósticos fazem distinção entre a matéria e o espírito. Por isso, eles não criam na encarnação de Cristo, na ressurreição dos mortos. Achavam que o casamento era um estado inferior ao estado de solteiro. E apenas as coisas espirituais eram boas. E como resultado, essas pessoas condenaram qualquer coisa que pudessem trazer alegria neste mundo, incluindo o casamento e comer certos alimentos. E essa mesma mentalidade surgiu em muitos momentos na história da igreja, ao longo da história da igreja, né? É uma crença conhecida como ascetismo. O ascetismo, né? Os ascetas ensinam que o caminho para nos tornarmos mais próximos de Deus é o quê? Abandonar alguns ou todos os nossos prazeres terrenos, para que possamos o quê? Nos concentrar em Deus. Eu quero ser mais espiritual, então eu devo o quê? Ficar solteiro. Toda comida é boa, mas para eu ser mais espiritual eu devo evitar algum tipo de comida. É isso que eles ensinam. Os ascetas. Essa heresia é chamada ascetismo. Ascetismo. Heresia porque a Bíblia não condena. A Bíblia condena e a Bíblia não concorda com o que eles estão fazendo. Irmãos, você pode fazer um jejum, você pode ter uma experiência espiritual com Deus, mas você não pode falar que o fato de você fazer jejum, todos têm que fazer jejum, e isso ser uma regra para todos. Ponto. É simples assim. Tá? Ouça o que o Paulo escreveu aos Colossenses, né, no capítulo 2, 22 a 23. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É por isso que o ascetismo é tão perigoso. Nos faz confiar o quê? Não no Deus que nos salvou, que cuida de nós, que nos redimiu, mas nas escolhas que nós fazemos. Então, para eu ser mais espiritual que os outros, para eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que o quê?
se você é casado é melhor que você se separe e fique solteiro, porque assim você vai se aproximar de Deus. Não, não. Eles querem impor uma regra que Deus não impôs. As pessoas que fazem isso abandonaram o evangelho e, em vez disso, depositaram o que? A confiança em sua capacidade de seguir regras inventadas. Torna as pessoas difíceis em vez de graciosas. As pessoas duras, legalistas. Os fariseus eram assim, hipócritas. Pareciam ser piedosos, mas não eram. Evidente que eles estão se referindo à questão de salvação, irmãos. Né? A questão não é do jejum, como eu disse. Né? O jejum é uma disciplina espiritual. Quem pode fazer e quiser fazer, é bom, mas não pode ser uma imposição, como eu disse. Agora, casar ou não casar é um dom de Deus. Nem todos vão casar. Nem todos vão. É um dom de Deus, é um presente. E a pessoa pode se realizar casada ou solteira. A realização não depende do casamento. Então ela pode ser uma pessoa realizada em Deus, celibatária. Não depende de casar ou não para você ser feliz e completo, e experimentar tudo que Deus tem para a sua vida. Não depende do casamento. Então, se tem alguma menina aqui, algum menino aqui que está, enquanto eu não casar, eu não vou ser feliz, pastor. Mentira. Isso é um ensino de demônio. Isso não é verdade bíblica. A nossa alegria está no Senhor. O problema dos gnósticos era o quê? A conotação religiosa que era dada para tudo isso. Que você seria mais espiritual se você fosse solteiro, se não comesse determinado tipo de alimento, porque isso era o quê? Olha, eu falo que é grave porque Paulo chama de apostasia da fé. Olha o verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando você olha lá em Coríntios, você vai ver lá que alguns não comiam aqueles alimentos, mas eram alimentos sacrificados a ídolos. E para não escandalizar o irmão que era fraco na fé, que se visse você comendo aquilo lá, ele ficaria escandalizado. Não é porque o alimento ia fazer mal para você. Entenda isso, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a fraqueza do irmão na fé, você ia escandalizar ele por ele ver você comendo aquilo ali, porque ele não tinha maturidade suficiente. Mas com oração e pela palavra é santificado, tá? Pela oração e pela palavra. Aqui o diabo tenta o quê? Destruir o casamento com uma falsa capa de espiritualidade. Isso resultou em algo que a gente conhece, que dura até hoje, que é o quê? O celibato obrigatório dos padres católicos romanos. Eles são obrigados a ser celibatários. Dura até hoje isso. Então esse ensino dura até hoje. Da mesma forma que você pode optar por não comer certos alimentos, você pode até optar por renunciar, né, a todos os alimentos por um tempo, como eu disse, por um jejum, a fim de se concentrar mais no Senhor. Não são coisas ruins, como eu disse. Jejum, Jesus jejuou, tá? Em algumas ocasiões. O que Paulo está condenando é que quando nós tomamos a convicção pessoal e dizemos aos outros que eles devem fazer a mesma coisa, porque deu certo para mim. A gente tem um monte de médico aqui, né? Você fala assim, estou com um problema tal. Ele fala, toma esse remedinho aqui, ó. É tiro e queda. É a mesma coisa que eu falar, o jejum para mim funcionou, vai funcionar para você também. Não. Não é assim que funciona, irmãos. Não posso tomar por regra aquilo que a Bíblia não coloca como regra. Tá? A pessoa que decidiu não comer certos alimentos está pecando quando menospreza aqueles que comem. Quando elevamos nossas convicções ao nível da palavra de Deus, quando começamos a proibir que Deus criou para o nosso prazer, nos tornamos o quê? Falsos mestres, então. Quando nós decidimos, então, que não vamos comer certos alimentos, quando menosprezamos aqueles que comem, quando elevamos nossas convicções, achando que a minha convicção é tal qual a palavra de Deus, nós nos tornamos falsos mestres. Então, em vez disso, o que Paulo faz? Paulo nos lembra, tudo que Deus criou
é bom, então devemos o quê? Aproveitá-lo e desfrutar dele. E dar ações de graças. O crente deve ser aquele que mais aproveita da vida sexual dentro do casamento. A gente tem que se orgulhar, sim, e aproveitar da vida sexual dentro do casamento. Fora do casamento é pecado, meus irmãos. Fora do casamento estamos falando da fornicação, da pornografia, do adultério, tudo que é fora do casamento. O sexo foi uma bênção que Deus deu dentro do casamento. Deus poderia fazer a gente se alimentar do sol, como as plantas, mas não foi assim que ele fez. Ele poderia ter feito a gente assim, mas não foi. Ele nos deu a capacidade de saborear, de desfrutar da comida, mesmo quando nós o quê? Atendemos uma necessidade física, né? Então, o crente deve ser aquele que, assim como eu, gosta de um lombo de boi. Deus criou os bois, né? Graças a Deus que Ele criou o boi. Você come o lombo de boi. Sabe o que é o lombo de boi? O contrafilé. Aquele contrafilé com aquela capa de gordura maravilhosa. Vocês estão com fome? Né? Uma picanha suculenta, irmãos. Olha que maravilha a gente poder desfrutar disso. É uma bênção de Deus, e Deus nos deu para usufruir dessas coisas. E eu vou falar que se alguém come isso, ou alguém deixa de comer, é mais espiritual. Eu estou sendo um falso mestre. A gente ora, agradece e come. A gente deve ser os que mais aproveitam e desfrutam da criação de Deus com ações de graça, com prazer que Deus nos deu. Tá? Deus nos deu a amizade, o companheirismo, mas também nos deu o casamento. Deus não tinha que fazer dessa maneira, mas Ele escolheu fazer as coisas para que nós nos desfrutássemos dela, para que nós nos beneficiássemos dela, para que vivêssemos, para que víssemos o seu amor através das bênçãos, dos dons que Ele nos deu. Paulo diz que essas coisas são boas e devemos parar para agradecer por elas. Vocês têm o costume de agradecer antes das refeições? Tem, né? E da onde que vocês acham que vem o agradecer pelas refeições? Vem desse texto, meus irmãos. Essa é a razão porque os cristãos dão graças diante das refeições. Pela oração e pela palavra, essas coisas são santificadas. Orar sobre o seu doce não vai fazer você engordar menos, tá? Não vai, mas você agradece e come. É isso. Você agradece e come. Mas nos lembra o quê? Que Deus nos deu essas coisas como uma bênção, como uma dádiva. Devemos parar e agradecer por Deus nos prover dessa forma. Temos de ter o cuidado também. Cuidado de não levar isso demasiado longe na outra direção. O equilíbrio é sempre importante na vida do cristão. O domínio próprio, né, os frutos do Espírito, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas frutos do Espírito, né? Tem mulheres que pensam que porque estão na TPM pode ser mal educadas, pode xingar, brigar, ser briguenta, né? Então o TPM não é licença para você pecar, tá? Então os frutos do Espírito é que vão nos dar domínio próprio, mansidão, longanimidade. Isso é um fruto do Espírito, tá, irmãos? Temos que ter o cuidado, então, para não ir para o outro extremo, tá? É possível abusar até mesmo das coisas boas que Deus criou. Então, usar esses versículos para se entregar em comportamentos pecaminosos. A gula, a glutonaria, continua sendo pecado. Então, toma cuidado, tá? Esse é um falso ensinamento em si mesmo ou uma evidência. O fato de que demônios tentarão distorcer qualquer parte da Escritura, mesmo uma sobre o falso ensino, para desviar quem? As pessoas. Portanto, devemos o quê? Desfrutar do que Deus nos deu, de uma maneira que Ele pretendeu que usássemos. Se não o fizermos, experimentaremos a alegria que Ele pretendia para nós, né? Se assim fizermos. E para finalizar, irmãos, Paulo nos adverte, né, para estar em guarda contra falsos mestres.
Mas esses versículos também nos dão algumas lições práticas, tá? A nossa salvação, ela é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas antigamente, no Antigo Testamento, tinha proibições dietéticas, leis dietéticas. As leis dietéticas foram abolidas pela graça de Deus. O próprio Cristo disse, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai do seu coração, né? Se tem algum amigo aqui católico, embora o antigo judaísmo gnóstico, que é o nome dessa heresia que se dava no primeiro século, em Éfeso, tenha passado, né, ele deixou sementes na Igreja Católica. Tá? O celibato obrigatório dos padres, que tem origem aqui nesse texto, e a prática famosa que alguns evangélicos utilizam até hoje, de não comer carne vermelha, sabe quando? Na Sexta-feira Santa. Tem um monte de evangélico que, não, nós não podemos comer carne vermelha na Sexta-feira Santa. Ainda tem evangélico. Vem desse texto aqui, vem de uma tradição do catolicismo romano, tá? Mas Deus disse que nós devemos orar, dar graças e comer, nos alimentar, tá? Então vem daqui ou na quaresma, né, a gente se abstém de algum alimento. Não, durante a quaresma, isso é uma tradição católica, tá, irmãos? Católica romana. Mas tem gente que faz, tem crente que faz isso. Tem gente que fala assim, não vou comer chocolate e não vou tomar Coca-Cola durante a quaresma, porque eu quero fazer um pacto espiritual com Deus. Não, você não está fazendo nada disso, isso é ensino de demônio e isso não tem nada a ver. Seu pacto espiritual está em estudar a Bíblia, aplicar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Tá? Como se abster de alimentos, né, nos desse uma superioridade moral, espiritual, mas não tem fundamento bíblico. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. Devemos examinar cuidadosamente as nossas crenças. Por quê? O que você acredita importa. O processo de ser desviado raramente acontece do dia para a noite. Geralmente é um processo de acreditar numa pequena mentira. Depois em outra, até o dia que você acorda e percebe o quê? Que está longe da verdade. E você nem consegue mais olhar para ela. E é por isso que temos o quê? Que dedicar tempo para estudar a Bíblia. A igreja destina-se a ajudar as pessoas a guardarem e a estudar a palavra de Deus. Devemos nos precaver contra a justiça própria. A justiça própria é insidiosa. Escolher abster-se de algo que Deus criou para se concentrar mais nele pode ser uma coisa boa, mas não devemos permitir e achar que somos superiores aos outros porque nós jejuamos. Não somos. Tá? Os fariseus, como eu disse naquela época, eles faziam isso. Eles se achavam superiores aos outros. Eles jejuavam e tentavam deixar claro para os outros ao seu redor que estavam fazendo isso. E dessa forma, o que eles faziam? Eles pareciam piedosos, mas na verdade não eram. Eram mentirosos. Pareciam santos para os outros. Jesus condenou essa atitude. Não permita que os seus atos de devoção o distraia do fato de que a única coisa que o torna santo é o sangue de Jesus. Quem pensa que o casamento é uma invenção humana, desculpa, não é uma invenção humana, não é uma convenção humana. Presta atenção aqui, Paulo chama de apóstata aquele que proíbe o casamento. Se você proíbe o casamento, você acha que o casamento é uma invenção humana? A quantidade de pessoas que estão negando o casamento hoje, como uma instituição divina, é grande, transformando em algo cultural e não vindo de Deus simplesmente. Estão proibindo o casamento quando se declaram, não, o casamento é uma convenção humana, uma instituição de homens. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que é uma apostasia negar o casamento. Então, o casamento é uma instituição divina, desde Gênesis 18, tá? 2:18. Negando-se sujeitar às leis, né? Achando que você não precisa mais do papel para estar casado. Não, você precisa sim. Nós nos submetemos às leis do nosso país. Os cristãos devem ser as pessoas mais alegres em todos os tempos. Por quê? Porque nós entendemos que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, deu inúmeras coisas para que a gente desfrutasse delas, de maneira de experimentar a alegria da vida. Tá? E mesmo quando estamos servindo Ele, quando o mundo olha para nós, eles não devem ver a fadiga. Eles devem ver o quê? A pessoa que estão vivendo. Né?
a pessoa que estão vivendo a vida do jeito que deveria ser. Eles devem ver alegria na nossa vida. Celebre, aproveite os dons que Deus lhe deu, porque isso era o que ele pretendia. Lembrai-vos de que há forças espirituais lutando contra nós. E como eu disse, não é lutando para que você não tenha emprego, não é lutando para destruir o seu casamento apenas. O principal foco do nosso inimigo é desviar você da fé, da salvação, que é pela graça em Jesus Cristo. Eles querem afastar-nos do Senhor. A melhor maneira de combatermos as suas mentiras é nos encher de Deus. Estude a sua palavra, desfrute das suas bênçãos. Não permita que as atitudes de justiça próprias se insinuem como palavra de Deus. Lembre-se de que tudo o que você tem, tudo o que você desfruta, incluindo cada respiração que você dá, o seu destino eterno é um presente de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos.